Muito bem, agora para a gente exemplificar o que a gente viu sobre velocidade escalar média, vamos fazer aqui exemplo 1 e em seguida a gente faz o exemplo 2, beleza? O exemplo 1 é o seguinte, eu tenho um carrinho que ele começou a sua trajetória aqui, quando o seu relógio marcava um instante de tempo T1 de 10 minutos, ele estava na posição de 10 km. Passou-se um certo intervalo de tempo, ele chegou aqui, agora no instante de tempo T2 de 30 minutos, na posição aqui no espaço de 40 km, eu quero saber qual é a velocidade escalar média desse carrinho em metros por segundo. O que você pode fazer? A gente sabe o seguinte, se você quer calcular o ΔS, você faz ΔS, vai ser o espaço final que é o S2, menos o espaço inicial que é S1. Isso daqui vai dar para a gente o valor de 40 menos 10. Portanto, a gente tira então que o nosso ΔS vale 40 menos 10, 30 quilômetros. Bacana. Agora, para você descobrir o ΔT, basta você fazer assim, ó. ΔT é o instante final T2 menos o inicial T1. Isso daqui vai ser igual a instante final. Então, você vai ter 30 menos 10. Só que o que você tem que estar atento, essa resposta aqui vai dar pra gente um intervalo de tempo em 20 minutos. Intervalo de tempo está em minutos. Se aqui está em hora, a gente pode pegar isso daqui e converter para... Se aqui está em quilômetro, a gente pode pegar isso e converter em hora, não é? Aí a gente vai obter a velocidade em quilômetros por hora, a gente faz aquela regrinha de conversão que a gente viu e transforma para metros por segundo. Você deve se lembrar o seguinte... Cada uma hora corresponde a 60 minutos. Se você quer passar isso, então, para a hora, você vai pegar esse valor e dividir por 60. Então, você vai ter, ó, ΔT vai ser igual a... Você vai fazer 20 dividido por 60 e vai obter isso daqui em hora. Portanto, em hora, o nosso ΔT é igual a 1/3 de hora. Bacana. Agora que a gente tem o ΔS e tem o ΔT, você pode descobrir essa velocidade escalar média fazendo velocidade escalar média é ΔS sobre ΔT. Isso daqui vai ser ΔS 30 sobre ΔT, que é 1/3. Portanto, esse 3 vai lá para Simão. A gente obtém então que a velocidade escalar média é de 90 km por hora. Pronto. Essa daqui é a resposta. Só que se você quer obter em metros por segundo, aí você pode pegar isso daqui e fazer aquela regrinha de conversão, não é? Qual era a regrinha de conversão? Para passar para metros por segundo, você tem que pegar esse valor e dividir por 3,6. Então você vai obter assim, ó, velocidade escalar média vai ser igual. Pega aquele valor 90, divide por 3,6 e obtém em metros por segundo. Daqui a gente tira então que a nossa velocidade escalar média é igual a 90 por 3,6, 25 metros por segundo no Sistema Internacional de Unidades. Portanto, a nossa velocidade é de 25 metros por segundo. Show? Tranquilão? Bom, aí agora a gente pode ir para esse exemplo número 2. O que é o exemplo número 2? Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho um carrinho que vai percorrer A, B, C. Ele sai aqui da cidadezinha A, que está a uma distância Dzinho da cidade B, e depois da cidade B para a cidade C, que também está a mesma distância Dzinho. Eu quero saber qual é a velocidade escalar média, sendo que no primeiro trecho ele desenvolveu uma velocidade de 3 metros por segundo, e no segundo de 6 metros por segundo. O que o aluno muitas vezes tem vontade de fazer é a média aritmética dessas duas velocidades. E a gente vai ver que não é simples assim só fazer a média aritmética. Você tem que realmente trabalhar com aqueles conceitos de velocidade escalar média. Veja da seguinte maneira, eu vou dividir isso daqui em 2 trechos. Vou dizer que aqui eu tenho o primeiro trecho e aqui eu tenho o segundo trecho. Para o primeiro trecho, o ΔS é D e o ΔT eu vou chamar de ΔT1. Para o segundo, ΔS é D, eu vou chamar de ΔT2. Eu vou descobrir esse ΔT2 e ΔT1 para cada um desses trechos em função da velocidade e dessa distância D. Então a gente vai ter assim, ó, velocidade V1 vai ser ΔS1 sobre ΔT1. Daqui você tira aqui ΔT1 vai ser igual a
troca de posição com esse V1, vai ficar então delta S1 sobre V1, que é igual a delta S1 vale D e o V1 vale 3. Pronto. Isso daqui é o delta T1. Vou fazer a mesma coisinha para 2. V2 é igual delta S2 sobre delta T2. Daqui você tira o seguinte, delta T2 é igual a, olha só como vai ficar, troca novamente de posição, vai ficar o delta S2 sobre V2. Daqui você tira que é D sobre 6. Pronto. Você tem um intervalo de tempo no primeiro trecho, intervalo de tempo no segundo trecho. Para você obter o intervalo de tempo total, basta somar esses dois, não é? E se você quer saber o delta S total, também basta somar esses dois. Então, olha só. Delta S total é igual a D mais D. Portanto, o delta S total é igual a 2D. Quero descobrir o delta T total. Delta T total vai ser esse daqui, D sobre 3, mais esse daqui que é D sobre 6. Tira o MMC aqui que é 6. 6 dividiu por 3 ficou 2D, mais D. Isso daqui é 3D sobre 6. Portanto, delta T total é igual a D sobre 2. Agora, para você calcular a velocidade escalar média nesse percurso todo, você faz delta S total sobre delta T total. Isso daqui vai ser 2D dividido por D sobre 2. Olha só o que acontece. Esse Dzinho cancelou. Você viu então que não importa qual é essa distância, o que importa é que essas distâncias são iguais. O Dzinho cancelou, o 2 sobe e a gente vai obter, portanto, velocidade escalar média é de 4 metros por segundo. Pronto. E com isso a gente responde esse exemplo número 2. O que a gente está notando com esse exemplo número 2? Se você fosse fazer a média aritmética entre 3 e 6, você ia obter 4,5. Mas aqui não, a gente obteve 4. Então você vê que não basta fazer a média aritmética. Tem que fazer desse jeitinho por meio do conceito de velocidade escalar média. Tranquilão? Sossegado?